Abril, Isabel Lindim, Ana Cristina Silva. Então, muito cumprimento o senhor diretor artístico do Teatro Municipal da Covilhã, Rui Sena, e enfim, todas as pessoas, tantas, que nos acompanham neste espaço digital, como tem de ser hoje em dia. E obviamente as pessoas que nos ouvem e que assim celebram também connosco, que pensam a revolução e os seus caminhos e os seus desafios. E de facto nós celebramos 47 anos do 25 de Abril de 74, um processo de construção da nossa democracia, e realmente muitas foram as mulheres e os homens que para isso contribuíram, embora elas num lugar muito invisibilizado ainda hoje. E por isso cabe-nos cumprimentar e saudar quem, como Isabel Lindim e Ana Cristina Silva, resgatam esta presença e esta ação, e é também por isso que aqui estamos hoje. E falar do 25 de Abril é falar de um período absolutamente crítico da nossa democratização e de construção da igualdade e da luta contra a discriminação no nosso país. Desde um quadro legal discriminatório que ia da proibição das mulheres acederem a profissões e ao próprio exercício do comércio, às desigualdades na família, com a figura do chefe de família e a atribuição do governo doméstico às mulheres, ou da necessidade já tão conhecida da autorização por parte do marido para saírem do país, mas também o voto limitado, associado a uma elevada percentagem de analfabetismo em Portugal, que atingia sobretudo as mulheres. Também uma moralidade conservadora e moralista que impedia às mulheres, por exemplo, de tomarem contraceptivos sem autorização do marido e que punia o aborto com pena de prisão, ou ainda a proibição dos movimentos e associações feministas. Aliás, em Portugal, nessa altura, assistimos a uma estagnação ao nível das teorias feministas, portanto, durante todo este período, e que tem consequências ainda hoje. Os problemas e as lutas concentram-se noutras causas: classe trabalhadora, agricultura, agricultores e agricultoras, conflito de classes, o antifascismo, que se prolongaram mesmo após a Revolução de 74 e que ajuda a perceber, de facto, uma vez mais, a invisibilidade das mulheres nas posições de liderança política e social. E não posso deixar de referir neste momento e neste ano, que foi também nesse contexto e nessa ditadura fascista que há 50 anos, três bravas, a Maria Teresa Horta, a Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno, as Três Marias, as nossas Três Marias, se encontraram em Lisboa e decidiram pôr mãos à escrita de um livro que marcaria todo este período, e também ele muito desconhecido e pouco reconhecido. As novas cartas portuguesas foram realmente publicadas em 72 e apreendidas, como se sabe, pela censura do Estado Novo. Aliás, todo este processo gerou uma das maiores ondas de solidariedade feminista internacional com as mulheres do nosso país e também às suas escritoras, evidentemente, mas os seus textos foram acusados de imorais e pornográficos porque retratavam mulheres livres. E, portanto, esta obra personificou um dos mais fortes ataques ao regime do Estado Novo e ao marcelismo decadente e marcaram também, obviamente, a história do seu declínio em Portugal. Denunciaram os horrores da guerra colonial, a repressão do regime, as situações de gravosa desigualdade, de pobreza que eram a marca do nosso país, mas o sistema patriarcal e o seu poder na condição das mulheres, a nível do casamento, da maternidade e a própria sexualidade feminina, e levou-as, este processo, a julgamento já em 74, em liberdade. Elas foram ilibadas, mas continuaram incompreendidas, e os ataques não pararam com a Revolução e com a liberdade. E até hoje, como eu dizia há pouco, o livro não tem tido o reconhecimento que deveria ter, na minha perspectiva, embora a Ana Luísa Amaral o tenha resgatado para as novas gerações com uma edição anotada em 2010. E voltando à história, na noite do julgamento, as Três Marias reuniram e fundaram um movimento de libertação das mulheres, o MLM, que abriria também e marcaria no nosso país o feminismo de segunda vaga, e as suas ativistas viriam ser acossadas e agredidas, mesmo fisicamente,
na célebre manifestação no Parque Eduardo VII, em janeiro de 1975. E trago-vos esta história porque considero fundamental refletir sobre qual o ideal ou a concretização do ideal de liberdade que o 25 de Abril nos deixou, e temos de questionar sempre o espaço que este deu às mulheres e às suas reivindicações. Que gramáticas de desenvolvimento nos trazem as revoluções? De que forma transformam e penetram nos modos de vida das pessoas e das instituições? O que transformam? Quem são os seus agentes? Quem dela beneficia? Qual o lugar e papel das mulheres como agentes das transformações e como suas beneficiárias? E, finalmente, quais os efeitos dos vários processos de democratização na promoção da igualdade entre mulheres e homens no nosso país? E nesta reflexão e nestas questões somos confrontadas com contradições claras entre mudanças vividas, mas que não parecem encerrar verdadeiras transformações nas vidas das mulheres. E cito-vos uma outra grande mulher feminista do nosso país, Maria de Lourdes Pintacil, que em 1975 questionava o seguinte, passo a citar: o que eu sinto no nosso país, e é isso que me preocupa, é que em Portugal nunca houve grandes heresias, cor muito local em tudo. Não sei se é o nosso isolamento que faz com que as coisas aconteçam sem penetrar realmente. A facilidade de osmose da sociedade portuguesa a um fenómeno de mutação é mesmo muito grande. Não sei até que ponto certas transformações que se estão a operar ao nível da situação das mulheres não vão ou vão de par com uma verdadeira libertação das mulheres, ou se não estarão a fazer as mesmas coisas só uma oitava acima. Portanto, celebrar Abril é também lembrar a história da igualdade e da liberdade, e estas exigem-nos cautelas e vigilância permanentes ao proclamar avanços e ao pretender dá-los como garantidos, sobretudo sabendo nós dos riscos de retrocessos fáceis que enfrentamos. A vigilância tem, pois, de ser permanente contra retrocessos e contra a marcha lenta da igualdade. Que liberdade é então essa? E importa pensar os vários níveis de liberdade que temos de abordar nesta reflexão. A Revolução trouxe-nos a eliminação, a erradicação de leis discriminatórias e a consagração da igualdade entre mulheres e homens na Constituição. E isto, de facto, foi e é extraordinário. Diz-nos agora a lei que podemos ser quem e o que quisermos ser. Podemos estudar e trabalhar no que quisermos, podemos votar, podemos sair do país, já não são outros a escolher por nós. Mas estará esta liberdade na lei e no papel traduzida nas nossas vivências e práticas diárias? Temos de facto liberdade para fazer tudo aquilo que a lei diz que podemos fazer? E desafiava ainda a pensar, teremos liberdade para querermos ser tudo aquilo que a lei diz que podemos ser? Arriscamos a ter retrocessos nos direitos das mulheres hoje em dia. Não apenas pela incapacidade de questionar isto, colocar estas questões, mas da naturalização da desvantagem como fruto de escolhas que nos convém fingir que são livres. O assumir que, uma vez que as mulheres são livres no papel, são também livres de escolher outra coisa que não as desvantagens que as assolam. São ondas de culpabilização expressa e não expressa. E ainda estas semanas tivemos uma onda de culpabilização bem expressa contra uma mulher que decidiu denunciar que tinha sido vítima de assédio sexual. E se assim é porque na nossa liberdade o escolhemos que assim fosse. Importa, por isso, pôr a nu o absurdo destas que são não escolhas. As mulheres escolhem não denunciar ou não sair da situação de violência de que são vítimas umas e muitas vezes? As mulheres escolhem vestir-se de forma provocatória para serem violadas? As mulheres escolhem ficar caladas quando são assediadas? As mulheres escolhem não desempenhar cargos de decisão? As mulheres escolhem não seguir áreas de estudo e profissionais mais bem pagas e valorizadas, como as áreas tecnológicas? As mulheres escolhem não dividir as tarefas domésticas e de cuidados com os homens? As mulheres escolhem ser economicamente dependentes toda a sua vida? As mulheres escolhem interromper as suas carreiras e ser mais pobres ao longo do seu ciclo de vida? Estes são, pois, absurdos que vemos acontecer hoje
nas nossas conversas diárias, no debate público e no debate privado. E isto é profundamente preocupante, porque esta desigualdade é muito mais difícil de combater do que aquela desigualdade que estava claramente expressa no papel e nas leis. Por isso, o combate às desigualdades entre mulheres e homens é um trabalho árduo e de persistência, porque exige revelar uma a uma das manifestações do que tem sido essa medida de todas as coisas, esse padrão, esse modelo patriarcal. E só assim respeitaremos o legado das Três Marias, da Revolução de Abril e das mulheres que o viveram e continuaram a lutar por essa verdadeira liberdade. É certo que temos feito progressos muito significativos na vida das mulheres e com impacto na vida das mulheres. Temos feito nas últimas décadas com legislação inovadora, importante e transformadora, com planos de ação, com estratégias, com parcerias estratégicas com as organizações de mulheres. Isso conquista-se com ousadia e também com o saber fazer, com o saber concretizar a transformação e a mudança. E por isso, por exemplo, o Instituto Europeu para a Igualdade de Género identificou Portugal como o país que mais rapidamente tem avançado, e isto fruto precisamente destes avanços legislativos. O Fórum Económico Mundial disse-nos ainda recentemente que Portugal subiu 13 lugares no ranking de países, 156 países. Mas as ameaças do presente são muito grandes e por isso nós colocamos no centro do debate em torno da pandemia Covid-19, que no fundo marca a nossa vida no presente e que marcará o nosso futuro, colocamos as questões da desigualdade das mulheres, das desvantagens, dos impactos socioeconómicos da Covid-19, que são profundamente desiguais também do ponto de vista de género, e colocamos este tema também no centro da nossa presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e também por isso a Comissão Europeia tornou obrigatório que todos, e no mecanismo de recuperação e de resiliência, todos os Estados-membros colocassem medidas específicas e transversalização da questão da igualdade das mulheres e dos homens nos seus programas de recuperação e resiliência. E outra ameaça tem a ver, efetivamente, com estas vagas claras de backlash em países também da União Europeia, com a emergência da extrema-direita e dos movimentos conservadores, e veja-se muito recentemente o abandono por parte da Turquia da nossa Convenção de Istambul, a Convenção do Conselho da Europa de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica, e a vaga de desinformação em torno desta convenção. Vemos também o aumento dos discursos de ódio e vemos movimentos associados a Trump, Bolsonaro, Portugal ou Chega, que são movimentos de ataque a estas conquistas. Portanto, não podemos ser, evidentemente, ingratas com Abril, pois a ele tudo devemos e aquilo que podemos ser hoje, mas considero que este é o momento que temos de questionar onde estamos e para onde queremos ir e como vamos fazê-lo. Um excelente dia, o resto do dia a todas e a todas que nos acompanham. As revoluções fazemos-las todos os dias nas nossas casas, nos nossos trabalhos e nas nossas relações. Muito obrigada.